É um momento que vive mais coisa, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é nesse momento que Ele não quer que você ouça a palavra, porque a palavra, ela vai trabalhar a fé no teu coração, e essa fé, ela vai te dar a vida eterna, essa fé vai te dar alegria, essa fé vai te livrar do perigo e do mal. Então, vamos orar um minuto, e nessa oração eu vou cantar um corinho assim com os irmãos. Aleluia. Em Espírito, em verdade, canta igreja, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, glória, em verdade, pastor. Aleluia, Deus, te adoramos. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso vida. Entregue tudo para Ele agora. Rei dos reis, Deus está aqui essa noite. E Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos reis. Aleluia. Foi teu nascido, você nasceu para Ele. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar onde? Nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Começa a glória a Deus, Senhor Deus, Senhor meu Pai, aleluia, aleluia. Abençoamos o teu povo nessa noite, ó Pai. Te damos graça, meu Pai, pela tua palavra. Me usa, ó Pai, nessa noite e continua falando com o teu povo e continua falando com a tua igreja, ó Deus e Pai. A palavra é tua, aleluia. A voz pode ser minha, mas eu creio que tua é a unção, meu Pai, sobre minha vida, sobre o teu povo, ó Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar nessa noite a igreja e que todo espírito contrário que se opõe à tua obra, que se opõe à tua palavra, que seja expulso, expulse, que sai todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar e louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Igreja, pode sentar, pode ficar à vontade. Aleluia. Pode agradecer a Deus e prestar atenção na palavra de Deus nessa noite. Amados irmãos, aleluia. Nós vimos aqui que João Batista, ele apareceu no deserto pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o Rei de Deus. Aleluia. E João Batista era aquele que preparava o caminho do Senhor, o caminho daquele que vinha em nome do Senhor. E ele estava pregando a sua palavra, aleluia. E ele pregava, ele chamava os fariseus de raça de víbora. Ele tinha uma pregação dura, uma pregação aguçada, uma pregação forte, aleluia. Louvado seja Deus. E de repente os discípulos, aleluia, viram aquele que vinha, e ele disse: esse é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. O discípulo entendia, e ele disse: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento dos vossos pecados, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias dos seus pés. Ele é quem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, entendam bem, glória a Deus, glória a Deus, irmão. Entendam bem, amados irmãos. João disse: ele batizaria com água, porque o
ao Espírito de Deus que em nós habita. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz o que, irmão? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selado, irmão. É uma coisa selada, pastor. É uma coisa que estaria como, vamos dizer, uma carta selada, está com selo, né? Ninguém pode abrir, a não ser a pessoa que é que vai receber a carta, ou aquele que enviou a carta. Então, irmão, nós somos a carta selada pelo Espírito de Deus. Aleluia! E o Espírito de Deus, irmão, a Bíblia diz que Ele nos deu o penhor da nossa esperança. O que é penhor? Quando você deve algo para alguém, vamos dar um exemplo. Eu posso pedir algo emprestado, uma quantia que o pastor, eu sei que eu não tenho, louvado seja Deus, mas eu devo preparar. Irmãos, eu e o pastor, o senhor me empresta algo, um valor, vamos dizer, R$50, e eu vou deixar algo empenhado com ele, algo que tenha mais valor do que aqueles R$50, né, irmão? Porque eu empenhei algo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa esperança. Quer dizer, Deus, Ele fez uma promessa para nós, mas Ele nos deu o quê? Uma garantia. Que garantia é essa, irmão? É o Espírito de Deus que está sobre a igreja. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. No original, outro semelhante, outro igual a Ele. Aleluia! Outro igual a Jesus. Ele é o Deus da igreja, o Senhor da igreja. Aleluia! A Bíblia diz no livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7, ele diz: olha, o Espírito Anticristo, o Espírito contrário, já está manifesto na terra, mas porém há um que ainda resiste, até que no meio seja tirado, irmão. Aleluia! Então, esse que resiste o Espírito do Anticristo é o Espírito Santo, irmão. Aleluia! Quer ver uma coisa, irmão? Aleluia! Jesus falou que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz assim: e também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. E quantas vezes, irmão, eu já estive fraco, abatido, eu não tinha nem força para orar, e dobrava o meu joelho, aleluia, e aí eu começava, irmão, a gemer, eu começava a chorar. Era o Espírito Santo intercedendo pela minha alma. O Espírito Santo, ele intercede por você diante de Deus, irmão. Que coisa, glória a Deus. Aleluia. É por isso que Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18, ele diz assim: amados irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porque muitos judeus daquela época, quando tinha alegria, iam festejar, eles tomavam vinho para se alegrar. E Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas a parte B do versículo é que chama a minha atenção. Mas ele diz o quê? Enchemos de quê? Do Espírito, irmão. Irmãos, o crente, quando ele está cheio do Espírito, irmão, ele é diferente. Irmão, o crente, quando é cheio do Espírito, aonde ele chegar, alguma coisa acontece. Aonde ele passar, irmãos, eu vi um testemunho, e lendo um livro sobre Charles Finney, aleluia, os pais da igreja que descobriu o movimento pentecostal, esse que chegou no Brasil há 110 anos, com Daniel Berg e com David, irmãos, e o homem, ele orava tanto, era tão cheio do Espírito Santo, que ele chegou no momento da luz nos Estados Unidos, e ele chegou, ele ia pregar ali, mas se eu for orar, e ele orou, ele buscou, pediu: Senhor, me incendeia, Senhor, me
ministre, Senhor, ministre, irmão. E chegou naquele lugar, ele parou e olhou. E quem olhava para ele, os funcionários começavam a olhar, largavam suas máquinas e começaram a chorar, irmão. Pela presença do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, irmão. Aleluia! E hoje nós não damos valor a esse Espírito Santo. Irmãos, tem uma coisa na Bíblia que eu acho interessante. A Bíblia diz que a igreja, ela passou uma perseguição e o discípulo começou a fugir, a correr, e por onde passava, eles pregavam o Evangelho. E diz que um dos discípulos, chamado Felipe, no capítulo 8, versículo 4, de Atos dos Apóstolos, ou posso dizer, Atos do Espírito, porque é um livro que narra muitas coisas que o Espírito de Deus fez no meio da igreja. E diz a Bíblia, irmão, que Felipe estava tão cheio de ousadia, que sinais, curas e prodígios acontecia, que todos se convertiam, e até o enganador chamado Simão, que fazia artes mágicas e bruxaria, ele creu, porque o poder de Deus estava sobre a vida de Felipe. Quem pode dar o nome de Deus? Irmãos, então diz a Bíblia que Felipe começou a ver as maravilhas, e quando acabou de pregar em Samaria, o Espírito disse: olha, Felipe, vai no caminho ao deserto, porque lá tem um homem que precisa ouvir minha palavra. E Felipe foi e se achou lá, aleluia, no deserto, e viu um eunuco da rainha Candace, uma rainha ali da Etiópia. E ele começou ali, ouviu como me falava, e o Espírito disse: Felipe, se aproxima do carro. E ele começou aproximando, ouvindo me falando: olha, tu entende o que lê? E o homem disse: como eu vou entender se não tem quem me explique? Glória a Deus. Entendam bem. E Felipe começou a explicar para ele, abrir para ele a Escritura, e disse: olha, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E começou a explicar que ali falava o profeta sobre Jesus. Aleluia. A ovelha muda que morreu por você. Mas agora Felipe pregou, o homem creu. Ele disse: o que pede para o ser batizado? Tinha água, Felipe batizou. Mas sabe o que eu achei interessante, irmão? Que chamou minha atenção? A Bíblia diz que Felipe não se achou mais ali. Após batizar o homem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus arrebatou Felipe de um lugar para outro, irmão. Meu Deus, que negócio é esse? Irmão, mas Deus só arrebatava no Antigo Testamento, não, irmão, no Novo Testamento. A unção é tão grande que Deus tirou o homem de um lugar para o outro, irmão. Então hoje, irmão, tem muitos altares, mas não tem fogo. Não é verdade, pastor? É escolher os pastores daí, não, irmão. Ali para cima, porque Deus está abençoando, irmão. Tem prova, tem luta. O diabo trabalha, bota dúvida, mas Deus está abençoando porque tem fogo no altar, irmão. Vou falar assim, irmão, qual o segredo para Muri? E ele está tão cheia e o povo avivado. Ele falou assim: olha, coloca uma fogueira no altar na costa, que vai pegar fogo em toda a igreja, irmão. Todo que vai pegar fogo, sabe por quê? Porque no teu altar tem fogo, irmão. E esse é o segredo, pastor. E eu estou falando aos pastores: irmão, faz assim não, irmão. Dá lugar para Deus, irmão. Você não é assim, vai ficar assim. Agora, se der lugar para Deus, aleluia, e der lugar para o Espírito Santo, irmão, meu Deus, coisas grandiosas vão acontecer. Eu vou dar somente outro exemplo para encerrar. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro, ele negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Não é verdade, irmão? E a Bíblia diz que ele chorou. Depois, Jesus apareceu no mar. A Bíblia diz que Pedro, ele voltou a quê? A pescar, ele veio a pescar. Jesus morreu, apareceu, neguei mesmo. Aí o diabo começou a cruzar, ele foi derrotado mesmo, vou voltar a pescar. E diz a Bíblia, lá no João 21, que foi a noite todinha, não pescou nada, irmão. E diz que de manhã apareceu Jesus, aleluia, e falou para um deles:
tem alguma coisa que comer? Disse, não, mestre, nós não pegamos nada a noite toda. Ele disse, olha, vai e lança a rede para a banda direita e achareis. E lançou a rede, e diz que veio tanto peixe que um deles, irmão, eu gosto da narrativa de João, porque João narrou os fatos certinho. Lucas narrou o mestre, ele ouviu, mas João narra certinho. Foi depois que ele ressuscitou, porque eles não conheceram que era Jesus. Ele falou assim, eles não conheceram que era Jesus, que chegou um homem e disse, olha, tem que comer? Ele não. Disse assim, vai lá e lança a rede. Senhor, a noite não pegamos nada. Lança a direita. Lançou a rede. Quando puxou que veio peixe, um deles falou, Pedro, é o mestre. Sabe por quê? Porque viu um milagre. Disse, olha a Deus. Ele está vivo. E glória a Deus, igreja. Ele está vivo. Ele está em nosso meio. Aleluia. É o mestre. E diz que Pedro vestiu a túnica, se lançou na água. Porque estava nu. Estava assim a túnica. E aí, ele foi até Pedro. Tu me amas? Ele disse, mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro falou, mestre, tu sabes que eu te amo, mestre. Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. É por isso que eu senti, irmão, se você ter negado ele, ter visto o que ele fez, sinais, e depois negar, ter medo quando ele perguntar a você, tu me amas? Faça esse abraço assim, ó. Senhor, tu sabe o coração que eu esqueci. Aí Deus falou, quando eu era mais moço, tu andava como queria, mas quando tu era mais velho, aí pegou o decreto para mim, irmão.